André, a palavra está com você. Obrigada, Catarina. Hoje a gente inverteu, né? Eu tô aqui do outro lado e é por um bom motivo, né? Para a gente apresentar o balanço da Semana de Ação Mundial, da Semana de Ação Mundial. Eu já estou aqui com o mesmo toque de falar da SAM, do Plano Nacional de Educação nesse último dia de Semana de Ação Mundial, que foi uma semana até aqui muito rica, cheia de debates e de pessoas super interessantes que trouxeram várias perspectivas desse tema desse ano, que é a educação contra a barbárie. Né? A gente faz o balanço do Plano Nacional de Educação todos os anos, e esse ano ele está imerso dentro desse debate da educação contra a barbárie, e a gente vai falar um pouquinho disso também aqui no nosso debate. Então, eu trouxe uma apresentação, pedi para o Renan, que é nosso Master Blaster aqui da logística, colocar, que fala um pouquinho sobre o nosso resultado do balanço do Plano Nacional de Educação desse ano. Pode passar para o próximo slide. E a gente divulgou agora há pouco, então está fresquinho aí no site da Semana de Ação Mundial, na aba de materiais. E basicamente é esse cenário que vocês veem aí, né? Então, cerca de 85% dos dispositivos das metas, porque as metas têm, né, trazem vários itens, não só um, não devem ser cumpridas até o final de 2024, que é quando o Plano Nacional de Educação se encerra, né? E aí esse quadro aí é do balanço geral, então tudo que está em vermelho é que não está cumprido, e o que está em laranja é que está parcialmente cumprido, então só 4 das 20 metas estão com algum lugar de cumprimento, e a gente vai ver um pouquinho mais disso mais adiante. Mas só levantando aqui, para todo mundo estar na mesma página, o Plano Nacional de Educação é a principal legislação do Brasil hoje em termos de educação. Ele foi aprovado em 2014, ele tem vigência até 2024, e ele traz 20 metas e centenas de estratégias para avançar em termos de acesso, permanência e qualidade na educação, passando por vários fatores dessa qualidade, como, por exemplo, condições de trabalho, formação, plano de carreira dos profissionais da educação, gestão democrática, enfim, uma série de questões que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Pode passar, Renan. Quem fez esse estudo com a gente foi o Fernando Rufino, que fez essa consultoria de dados e elaboração do estudo, e ele traz esse gráfico que é bem interessante, que é um olhar de progresso no dispositivo de cumprimento das metas, né? Então, as barrinhas vermelhas são os dispositivos que estão progredindo em um ritmo insuficiente para o cumprimento no prazo, e as verdes que progridem num ritmo suficiente de cumprimento. Então, dá para ver que é justamente a minoria aí, e esse gráfico também vai ficar disponível no nosso site para todo mundo acessar. Pode passar. Eu vou dar um panorama bem rápido das metas para a gente daí entrar no debate, e aí no final eu faço um resumo um pouco de qual é esse cenário e o que a gente precisa fazer para, enfim, voltar a agenda do Plano Nacional de Educação para dentro do núcleo do debate da educação no Brasil. Né? Então, eu vou passar bem rápido. Eu sei que tem muitas pessoas que estão assistindo a gente que são especialistas, trabalham em etapas e modalidades específicas da educação, então só para vocês terem um panorama aí do que vem acontecendo. Então, a meta 1, que trata de educação infantil, né, ela não foi cumprida, a parte da creche ainda está bastante distante, então a meta era de 50% até 2024, e a gente chega aqui em 35,7%. A de 4 e 5 anos, das crianças de 4 e 5 anos na pré-escola, ela já estava mais próxima de ser cumprida, e ela ainda não foi cumprida, mas ela está no nível aí mais ou menos de estagnação em relação ao último balanço que a gente fez. Pode passar para o ensino fundamental. Então, a meta 2 fala de ensino fundamental, é outra, né, que não está cumprida, apesar de estar bastante próxima do cumprimento, né? Então, a gente está com 98,1%
da população de 6 a 14 anos que frequentam já concluiu o ensino fundamental, mas esses 2% significa muitas crianças que estão fora da escola e a gente não pode deixar ninguém sem acesso à educação e sem acesso a uma educação de qualidade, então ela ainda não está cumprida, esses 2%, não é só um número, né? São vários vidas e estudantes que estão aí por trás disso. Pode passar para a próxima. A meta 3 trata de ensino médio e é basicamente bem parecido o caso em relação à meta 2, então a gente está com 92,9%, é bem próximo da anterior, a gente tem avançado a passos muito lentos em relação à meta de acesso ao ensino médio, e também o segundo dispositivo da meta de elevar até o período de vigência do plano a taxa líquida de matrículas, né? Então, ela está bastante estagnada se a gente olha em relação a 2016, ao balanço anterior de 2018, de 72, a gente está ali em 73,1, é um crescimento muito baixo, muito lento. Próxima. A meta 4, né, de educação especial, na perspectiva inclusiva, a gente também está num cenário bastante complicado e que tem muito a ver com os processos das últimas políticas de desmonte dessa educação na perspectiva inclusiva e que a gente traz também um processo, uma parte de um balanço qualitativo dentro da nosso balanço do plano em relação a Lei Brasileira de Inclusão e a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. A gente falou bastante sobre isso também no nosso guia sobre o assunto e também na live que a gente fez aqui sobre o assunto. Então tem bastante conteúdo aí de qualidade para entender por que essa meta ainda está distante de ser cumprida. Meta 5. A meta 5, que trata de alfabetização de crianças, também apresenta o mesmo caso de estagnação, então, né, 77 para 78 em leitura, em escrita 65 para 66, e matemática avançou um pouco mais que as outras duas, mas a gente segue ainda distante aí do cumprimento. Pode passar. A meta 6 de educação integral é uma meta que vinha avançando mais, né? E teve, na verdade, um recuo, depois avançou de novo, então é um gráfico que faz um pouco assim, quando a gente olha ali, né? 2015, 31,4, depois ela cai, né, para 21,3. É o resultado dessas políticas que vêm e vão em relação à educação integral, né? Essa é uma das metas mais interessantes de ver o gráfico, apesar de serem tristes, né? Mas é interessante porque justamente ela mostra essas andanças das políticas de governo que vêm e vão em relação à educação integral e que, na verdade, deveria ser estrutural, né, em todas as políticas nacionais em relação ao tema. Pode passar para 7. A meta 7 ela já nasce quase cumprida, né? Ela já tinha parâmetros muito baixos em relação ao IDEB, é uma que não traz muitas referências em relação à qualidade, ela é basicamente a nota do IDEB, e ela está parcialmente cumprida porque somente ali os anos, o ensino médio conseguiu chegar a alguma coisa e a gente ainda falta um tanto para avançar nas outras etapas e modalidades. Pode passar para a meta 8. A meta 8 é uma das metas mais importantes do plano, né? Ela traz uma perspectiva de justiça social, de redução das desigualdades, e tanto de raça, região e de classe em relação à educação. E a gente está ainda bastante distante, a gente vem discutindo muito, né? Até no contexto aqui de coronavírus, nessas lives que a gente tem feito, a gente tem mostrado o quanto a gente está vivendo uma crise dentro da crise, né? E essa meta 8, ela reflete um pouco esse cenário de desigualdades que a gente ainda vê que é gritante no país. Então, é importante. A gente sempre fala que a meta 8 às vezes fica de lado, e ela fica de lado justamente porque faltam essas políticas agregadoras e falta esse olhar equalizador para as políticas educacionais, e a gente está vendo agora, nesse momento de emergência, o quanto isso fica evidente nas desigualdades que a gente tem pelo país.
Pode passar para a meta 9. A meta 9 também reflete um pouco essa situação, né, que é de alfabetização de jovens e adultos, e várias lives que a gente tem debatido também, aparece muito o tema da educação de jovens e adultos, justamente por ser geralmente a política primeira a ser marginalizada quando entram governos que não dão prioridade à educação, foi a primeira que teve impacto quando entrou o governo Temer, e agora a gente carece totalmente de política de educação de jovens e adultos, e isso se reflete aí na estagnação dessa meta, e é, assim, vergonhoso a gente ter esse tipo de taxa em relação à alfabetização de jovens e adultos no Brasil, né? A gente já deveria ter avançado nisso há muito tempo e ter recuperado esse processo de desigualdade e de violação de direito, que é toda uma vida, né, que passa por esse tipo de violação. Próxima meta. Essa também é de educação de jovens e adultos e segue um percentual ridículo, né? Então a gente vem de 2,8, agora a gente está em 1,6, então ela até decresceu. Enfim, em relação à meta que é 25%, a gente está muito, muito, muito distante de chegar a alguma política que de fato possa cumprir alguma meta ou, né, cumprir com o que a gente deveria em termos de direito da população de educação de jovens e adultos. Pode passar? A meta 11 é uma meta que é de educação técnica, ela está desde o começo, assim, parcialmente cumprida, não mudou muito, né, o cenário. No último ano de 2018 para 2019, teve uma queda, né, na expansão das matrículas na rede pública, mas a gente considera ela parcialmente cumprida porque, de fato, avançou em termos de matrículas no segmento público, mas ela ainda está muito distante de ser cumprida em termos de expansão de matrículas de fato, né, que era triplicar as matrículas em educação profissional técnica. Mas ainda que ela tenha avançado na expansão das matrículas na rede pública, ela recuou, né, nos últimos anos nessa expansão, e a gente sabe muito bem os motivos, né, desse recuo, que a gente vai falar mais para frente, em termos de financiamento e das políticas educacionais. Pode passar para a próxima meta. Essa meta é de ensino superior, né? Então é o mesmo caso de elevação de matrículas no ensino superior, e a gente sabe que existe um fosso aí total de políticas para o ensino superior. O governo tinha uma tentativa de fazer privatização do ensino superior e não tem nenhuma política que é direcionada a essa expansão de matrículas, então a meta continua estagnada aí, não cumprida e ainda longe de ser. Meta 13. Essa meta 13, a gente, em termos da integralidade dos dispositivos, né? Então ele fala elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da proporção de mestres e doutores no corpo docente em efetivo exercício, né? Então, essa ampliação de mestres e doutores, outro dia a gente estava até conversando, Catarina, né? Que essa meta nasceu cumprida, né? Assim, esse percentual já era um percentual elevado antes, só que o que a gente chama atenção, né, ela já está cumprida em termos absolutos do número, mas a gente considera que ela é parcialmente cumprida, e essa é a principal mudança, né, a diferença entre o nosso balanço e outros balanços que são apresentados, é que a gente olha também para o ensino superior privado, e o ensino superior privado ainda não cumpriu esses percentuais, então quando a gente olha em termos absolutos, eles ficam aí diluídos no valor final, e isso, enfim, a gente faz questão de registrar que é parcialmente cumprida, porque a gente sabe que é preciso também melhorar a qualidade do ensino superior privado no Brasil, e ele precisa seguir os parâmetros de qualidade da educação e não ficar, né, disperso no meio dos números gerais. Então, pode passar para a próxima. A meta 14 também trata sobre elevação de matrículas na pós-graduação, né? Então, a parte dos mestres titulados já está cumprida, já nasceu praticamente cumprida, mas a de doutores ainda não, então a gente ainda precisa avançar em termos de doutorado. Pode passar para 15? A meta 15 é de garantir a formação dos profissionais da educação em nível de ensino superior, e a gente ainda também está bastante distante de cumprimento, né? Especialmente quanto aos professores da educação infantil dos anos
finais aí do ensino fundamental, mas o ensino médio e os anos iniciais não ficam aí muito para trás. A gente tem no máximo 66,1% da proporção de docentes, né, cuja formação é de ensino superior. Então a gente ainda tem bastante a avançar em termos de formação inicial dos nossos profissionais da educação. E a meta 16 trata também sobre essa formação, só que é em nível de pós-graduação, né? E ela também não está cumprida tanto no nível de pós-graduação, tanto nos cursos de formação continuada, que também está distante, né? Então a gente vê aí de pós-graduação a gente tem 41,3%, a meta é de 50%, que não é de 100%, né? As outras têm uma meta um pouco mais ousada. A formação continuada ainda, na verdade, é que está mais aquém, é um dos lugares mais sensíveis, porque a gente está com 38,3% de professores que realizam esses cursos de formação continuada e a meta é, de fato, atingir todos eles, porque essa formação continuada é primordial e a gente tem visto isso nesse cenário de pandemia também. É um dos temas que tem sido bastante tocados nesse lugar das políticas de emergência. Pode passar para 17. A 17 é uma das que a gente se preocupa muito também, porque trata de valorização dos profissionais da educação, e aí ela tem muita relação com financiamento, é a meta 20, que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Então a gente ainda tem um rendimento médio dos professores como proporção, né, dos outros profissionais, que está ainda muito aquém do que a gente deveria ter em termos de equalização desse rendimento, e é um dos temas principais quando a gente trata de financiamento da educação, porque é um dos parâmetros que mais pesam em termos de financiamento por aluno, é justamente o salário dos profissionais da educação. O professor Marcelino já esteve aqui em várias lives e ele sempre fala que financiamento da educação é financiamento de pessoas, né? Então, educação são os nossos profissionais, e aí a gente vê o quanto a gente ainda está distante de conseguir, de fato, valorizar nossos profissionais da educação. Meta 18 trata de carreira, então a gente tem uma série de metas aí que tratam sobre profissionais da educação. Essa que trata de carreira, na verdade, o que acontece é que o piso salarial ainda não é cumprido em alguns estados e municípios, né? A gente tem aqui uma tabela que fala um pouco sobre isso, e o que, na verdade, está mais aquém é de cumprir todos esses requisitos da meta, né? Então, tanto o piso salarial, que ainda falta 22% das unidades federativas que não cumprem sequer o piso, o plano de carreira e remuneração dos profissionais do magistério é o que está mais à frente, então a gente tem 100% que tem plano de carreira, a gente tem uma limitação também em relação ao limite máximo de carga horária docente em atividades com os educandos, né? Então a gente falta ainda avançar em termos dessa questão de carreira, especialmente no cumprimento do piso salarial, que é uma das grandes lutas também da gente em termos de financiamento da educação, porque a gente precisa de maiores aportes para a área para cumprir também com todos esses requisitos de salário dos professores. Pode passar. A meta 19 é uma meta bastante sensível e que a gente tem falado ainda mais nesse tempo de pandemia, que trata de gestão democrática da educação, e aí ele prevê, né, que tivesse efetivação da gestão democrática com critérios, né, para isso, e a gente faz uma análise muito mais qualitativa, porque justamente desde o processo de impeachment que a presidenta Dilma sofreu e com todo o processo de acirramento da crise política e econômica que a gente tem visto, e agora com o advento do bolsonarismo, gestão democrática é uma palavra que quase carece, né, no vocabulário dos recentes ministros da educação e, enfim, de todo o processo de formulação de políticas no Brasil, né? Então a gente coloca aí no nosso balanço o decreto, né, presidencial que suspendeu os órgãos colegiados, né, que suspendeu vários conselhos e outros órgãos que só funcionavam por decreto, não funcionavam por lei. A gente ainda está trabalhando aí para manter e voltar alguns a funcionar, mas esse próprio processo já foi destituído. A gente lembra também do próprio Fórum Nacional de Educação, que foi completamente
aparelhado, desestruturado, ainda no governo Temer, e, enfim, é um processo que envolve todo o governo federal e também desceu para alguns níveis subnacionais, quando a gente vê governantes que ascenderam ao poder que não prezam em nenhum aspecto pela gestão democrática do ensino. E é um tema que a gente tem trabalhado muito também nesse momento de pandemia, justamente porque se as políticas emergenciais tivessem sido feitas de fato num processo de gestão democrática, a gente teria prevenido várias violações ao direito à educação, porque de fato teriam sido ouvidos os sujeitos de direito da educação, como estudantes e professores que de fato estão sentindo no seu dia a dia os efeitos no nível da educação dessa pandemia. Pode passar? E a meta 20, né, que é a meta de financiamento, a gente já falou bastante sobre isso aqui, a gente teve live sobre o Fundeb, e a gente fala bastante sobre o custo aluno qualidade. Basicamente, a meta 20 ela é a meta primordial para que todas as outras metas e dispositivos sejam cumpridos, né? E tanto que o Plano Nacional de Educação foi construído nesse modelo de aprovação, né, cumprimento progressivo das metas e as metas de financiamento e do custo aluno qualidade inicial e do custo aluno qualidade são as primeiras, né, em termos de prazo, junto com as metas de acesso, de universalização do acesso na educação básica, porque justamente elas dão a estrutura primordial para que todas as outras metas e estratégias sejam cumpridas. E desde o começo, né, essas metas não foram, então 2015, 2016, 2017, que tem um conjunto, né, de metas que tinham prazo nesse período para ser cumpridos, não foram, e a gente tem aí ainda uma luta muito grande para fazer em termos de implementação do custo aluno qualidade inicial e do custo aluno qualidade, que são essa base de estrutura de qualidade e também de valorização dos profissionais da educação, como eu já estava falando antes, e que foi que fez esse cálculo dos 10% do PIB para a educação no Plano Nacional de Educação. Né? Então, a gente ainda está trabalhando em termos disso, a gente sofreu vários golpes em relação ao custo aluno qualidade inicial, o último foi ano passado, num processo de esvaziamento do parecer do Conselho Nacional de Educação que trata, né, justamente do custo aluno qualidade, existe uma tentativa muito forte do governo federal de esvaziar o máximo possível esse debate sobre o custo aluno qualidade, que é um dos debates dos pilares centrais do Plano Nacional de Educação e de qualquer avanço que a gente queira em termos de qualidade e financiamento da educação no Brasil. Pode passar? E, enfim, eu trouxe esses dois slides aqui no final, que é um pouco porque, né, assim, todos os anos a gente faz o balanço do plano e a gente passa pelas metas e vê esses resultados de metas estagnadas ou metas em retrocesso. E vários nos perguntam, né, por que seguir monitorando e defendendo o Plano Nacional de Educação. Então, eu tentei aqui já trazer como provocação inicial 10 motivos pelos quais a gente segue monitorando e defendendo o PNE. E aí eu acho que, enfim, todo mundo que está aqui convidado também deve trazer motivos e a gente vai dialogar em relação a isso. Mas eu queria falar um pouco sobre isso, bem rapidamente, que eu sei que eu já passei bastante do tempo, mas primeiro que ele é a espinha dorsal da política educacional até pelo menos 2024. Ontem, na nossa live, a gente falou um pouco sobre a Base Nacional Comum Curricular e uma das pessoas que estava assistindo comentou, falou, né, a gente precisa debater mais a relação, né, do PNE e da base. E como a base curricular foi uma tentativa de substituir essa espinha dorsal, que é, na verdade, o Plano Nacional de Educação, por uma outra que tem um viés de um modelo educacional que não é baseado no direito à educação de fato. Então, é isso, a gente precisa ter certeza e garantir e levar adiante a ideia e a agenda de que o Plano Nacional de Educação é essa espinha dorsal da política educacional, ele é previsto constitucionalmente e ele abarca todos os processos de acesso, permanência e qualidade social da educação, né? Além disso, ele é um pacto social baseado em direitos, né? E isso a gente precisa preservar e precisa levar adiante e implementar.
foi uma tramitação intensa, né? Foram 4 anos de tramitação, e quem está aqui junto comigo participou ativamente dessa tramitação, acho que eles vão poder falar um pouco disso. E a gente, de fato, considera ele um pacto social, teve bastante representatividade nesse debate, e a gente não pode deixar para trás o que a gente constrói em termos de pactos para os direitos educacionais e sociais no Brasil. Ele também é um caminho, né, para o cumprimento da seção primeira do capítulo 3 da Constituição, que é a parte que fala da educação, né, é claro, especialmente o artigo 205, que fala dos 3 pilares que são os objetivos da educação, mas toda essa seção está refletida nas metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. Ao contrário, né, dos governos Temer e Bolsonaro e todos os grupos que sustentam o apoio a esses 2 governos, a gente não despreza a legislação. Então, é importante salientar isso, né? A gente está aqui para dizer que essa legislação que a gente tem, e aí é o ponto 5, né? É uma das mais avançadas que existe. Então, ano passado, 2018, a gente fez um estudo, a gente participou de um estudo que comparava 20 países em termos de indicadores educacionais, que é a Right to Education Index, e aí países em desenvolvimento, países desenvolvidos, e a gente ficou em primeiro lugar em termos de legislação e governança, né, que era o indicador que eles traziam. Mas a gente ficou em último lugar em termos de implementação, né? Então, o Plano Nacional de Educação ele pode ser um caminho para mudar essa prática. Então, a gente tem legislações bastante avançadas, mas a gente tem uma dificuldade imensa em implementar essa legislação. Pode passar? E aí eu faço um pouco um resumo do que eu falei até aqui, das metas, né? Então, o Plano Nacional de Educação traz essas referências para o financiamento adequado, com base em acesso, permanência e padrão de qualidade social, ele garante a gestão democrática da educação, e a gente está vendo agora o quanto é importante ter gestão democrática, porque ela contém avanços de privatização, agendas conservadoras e todo esse retrocesso. Então, a gente fala tanto em resistência, né? E onde está a resistência? Ela está nesse lugar de gestão democrática. O plano garante essas condições de trabalho, formação inicial, continuada, valorização dos profissionais da educação, e ele é o caminho, né, um dos caminhos para a justiça social, para a democracia, que é a nossa agenda de trabalho, né, porque ele está a favor dessa educação que a gente quer. E por último, para contemplar aqui o debate da nossa Semana de Ação Mundial, ele é norte, portanto, contra a barbárie educacional em vários aspectos, né, tanto a barbárie gerencial quanto essa barbárie ultraconservadora que a gente está vendo aí. E, enfim, por isso que a gente traz ele como o último dos debates da Semana de Ação Mundial, e a gente continua fazendo esse balanço e vai continuar atuando para que o Plano Nacional de Educação não seja só uma letra na legislação, mas seja de fato a nossa referência. Então, era isso que eu queria falar para o começo do debate. E lembrar, claro, obrigada, Renan, por passar o slide, de aproveitar para agradecer, porque eu sei que no final das lives às vezes é difícil, mas aproveitar para agradecer, já que a gente está aqui na última live da Semana de Ação Mundial, o nosso comitê diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o comitê técnico dessa Semana de Ação Mundial, que vocês estão vendo aí, são essas organizações, e também dessa vez participaram pessoas, né, a Bianca Correia, a Catarina, que está aqui com a gente, o Fernando Cássio, que é organizador do livro Educação contra a Barbárie, o professor Marcelino, a Marina Avelar, o Rogério Diniz, todos eles participaram dos nossos debates da SAM, então vocês conheceram. Os nossos apoiadores de sempre da Semana de Ação Mundial, que é a SESI, a Campanha Global pela Educação e a Visão Mundial, e não deixar de esquecer de agradecer a equipe maravilhosa da campanha, essa rede maravilhosa que também fez essa Semana de Ação Mundial ser tão viva e tão cheia de debates ricos e que vão ficar reverberando aí por bastante tempo nas nossas redes sociais e dentro de todo mundo que participou da ação. Então, eu quis fazer esse agradecimento antes da gente chegar no final, justamente porque a gente sabe que no final, às vezes, está corrido, e eu queria não deixar de passar esse processo aí com todo mundo. Então, era isso que eu queria falar no começo, agradecer, e aí a gente segue para o debate sobre o Plano Nacional de Educação. Obrigada, Cata. Andressa, assim, a sua apresentação foi excelente e nos deixa, ao mesmo tempo,